Reinaldo disse isso com um sorriso enquanto saíamos do cartório. Boa sorte com o mato, Samuel. Não era desejo sincero. Era a forma que ele tinha de comunicar que havia ganhado sem precisar nem de esforço. Eu estava com a caneta ainda na mão, o sol da manhã batendo de frente na saída do cartório, e a certeza de que havia acabado de assinar o papel mais injusto da minha vida. Reinaldo tinha ficado com 32 hectares de terra plana, com acesso à estrada principal e o córrego que nunca secava. Valmir tinha ficado com 28 hectares de pasto formado, curral construído, gado já no pasto. Eu tinha ficado com 16 hectares de sítio abandonado há mais de 20 anos. Mato fechado, capoeira alta, sem estrutura, sem nada. O que eles não sabiam é que debaixo daquele mato havia alguma coisa que ia mudar tudo, e que quem havia me dado a chave para encontrar aquilo não tinha sido o agrimensor. Não tinha sido a sorte. Tinha sido meu pai e Nossa Senhora Aparecida. Antes de continuar, me faz um favor. Escreve nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber até onde esse testemunho está chegando. Antes de fechar esse vídeo, abre o primeiro comentário fixado. Identificamos 7 padrões em testemunhos como esse. Situações em que Nossa Senhora age antes mesmo de ser chamada. Lê o que está escrito lá e volta aqui. Para entender o que aconteceu naquele cartório, você precisa entender quem era meu pai. E precisa entender o que ele havia deixado para cada filho. Não o que estava no mapa, o que estava na alma. Seu Agenor Ferreira construiu aquela fazenda em 40 anos de trabalho, comprando um pedaço aqui, outro ali, com aquela paciência de quem entende que terra não se faz rápido. Não era rico do jeito moderno. Era rico do jeito antigo, do tipo que demora e que fica. Mas a coisa mais importante que meu pai construiu na fazenda não era a terra. Era a capelinha. Lá pelas décadas de 60, quando havia comprado o primeiro pedaço de terra, seu Agenor havia erguido com as próprias mãos uma capelinha pequena num canto da propriedade. 4 paredes de tijolos, um telhado de telha-canal, uma janela de cada lado, e dentro, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que minha mãe, Dona Lourdes, havia ganhado de presente de casamento de uma tia de Pirassununga. Todo domingo de manhã, antes de qualquer coisa, meu pai e minha mãe iam àquela capelinha rezar o terço. Eu aprendi a falar ouvindo aquelas rezas. Mas tem uma coisa sobre minha mãe, Dona Lourdes, que precisa estar nesse testemunho. Ela era quem mantinha a relação com Nossa Senhora Aparecida viva no cotidiano. Não só nos domingos, no dia a dia. Quando a lavoura estava difícil, ela rezava. Quando meu pai estava com saúde debilitada, ela rezava. Quando havia problema de dinheiro, de família, de colheita, de qualquer coisa, ela levava para a capelinha antes de levar para qualquer outro lugar. E havia um resultado visível naquele modo de viver. Ela não acumulava desespero. Não do jeito que a maioria das pessoas acumula quando as coisas estão difíceis. Ela tinha um lugar para deixar o peso. E ia lá regularmente. Quando ela morreu, 2 anos antes do meu pai, o terço estava na mão dela. A imagem de Nossa Senhora Aparecida estava na mesinha ao lado. E havia naquele quarto uma qualidade de paz que eu nunca soube explicar para quem não esteve lá. Eu aprendi a falar ouvindo aquelas rezas. Aprendi o que era trabalho vendo meu pai sair dali para o campo com aquela serenidade específica de quem começou o dia certo. E aprendi que Nossa Senhora Aparecida não é só imagem de parede. É presença de quem ouve, especialmente quando você não tem mais nenhuma outra saída. Meus irmãos aprenderam outras coisas. Reinaldo, o mais velho, foi para Goiânia aos 18 anos estudar engenharia. Voltava no Natal e no São João. Foi indo e foi ficando. Casou com uma mulher chamada Cristiane, que tinha aquele jeito de olhar para a capelinha com a testa franzida, como quem está olhando para algo que não pertence ao século XXI. Numa das visitas, eu estava ajudando minha mãe a trocar as flores da capelinha, quando ouvi Cristiane dizer para Reinaldo lá dentro da casa: seu pai tem uma boa propriedade, mas essa coisa de capelinha no meio do terreno ocupa espaço que podia ser produtivo. Reinaldo não respondeu, mas também não defendeu. Aquilo eu guardei. Não com raiva.
com aquela tristeza específica de ver alguém se afastar de alguma coisa que foi sua. Porque Reinaldo havia rezado naquela capelinha quando criança. Havia acompanhado meu pai nas manhãs de domingo. Havia recebido aquela fé como herança, da mesma forma que eu havia recebido. A diferença é que ele foi para a cidade, construiu outra vida, e aquela herança foi ficando no canto até virar poeira. Valmir foi de outro jeito. Casou com a filha de um fazendeiro protestante convicto que tinha aquela certeza de quem acabou de descobrir a verdade e precisa comunicar para todo mundo. Valmir foi sendo moldado por aquele ambiente aos poucos, sem ruptura abrupta. Foi deixando o terço de lado, foi deixando de vir às missas, foi adotando o jeito do sogro de falar sobre imagens e devoção mariana como se fossem coisas que uma pessoa esclarecida já havia superado. Não guardo mágoa deles por isso. Entendo como acontece. Quando você sai do lugar onde cresceu e vai para um ambiente com outras referências, é fácil ir deixando as coisas antigas para trás. Especialmente as que não têm versículo de defesa na ponta da língua. Mas há uma coisa que aprendi. O que você deixa para trás não some. Fica esperando, às vezes no fundo de um sítio abandonado, às vezes numa capelinha com poeira. Quando ouvi Cristiane dizer para Reinaldo lá dentro da casa, seu pai tem uma boa propriedade, mas essa coisa de capelinha no meio do terreno ocupa espaço que podia ser produtivo. Reinaldo não respondeu. Mas também não defendeu. Aquilo eu guardei. Valmir, o caçula, foi de outro jeito. Casou com a filha de um fazendeiro do município vizinho. Um homem bem-sucedido, protestante convicto, que tinha aquela certeza de quem acabou de descobrir a verdade e precisa comunicar para todo mundo ao redor. Valmir foi sendo moldado por aquele ambiente aos poucos. Não de forma abrupta. Foi deixando o terço de lado. Foi deixando de vir às missas quando estava na propriedade. Foi adotando o jeito de falar do sogro sobre coisas que considerava superstição. Eu fui o único que ficou. Não porque não tinha opção. Fiquei porque não queria outra. Conhecia cada palmo daquela terra. Sabia onde o solo era mais profundo, onde a água subia perto da superfície nos meses de chuva, onde o pasto crescia mais vigoroso porque o sol batia do ângulo certo. E toda manhã de domingo, enquanto meus irmãos faziam suas vidas em outro lugar, eu ia à capelinha com meu pai. Quando seu Agenor morreu, tinha 68 anos e a fazenda estava em ordem. Havia deixado tudo combinado de palavra entre os filhos, como era o jeito dele. Acreditava que sangue valia mais que papel. Errou nessa. Mas eu não acho que ele errou por ingenuidade. Penso às vezes que meu pai sabia exatamente quem era cada filho. Sabia que Reinaldo havia deixado a fé em alguma rodovia entre Anápolis e Goiânia. Sabia que Valmir havia deixado em alguma tarde na propriedade do sogro. E sabia que eu havia ficado. Não havia como garantir pelo papel que a divisão seria justa. Mas havia como garantir que o filho que havia ficado com a fé recebesse a terra que tinha o segredo. Não sei se ele planejou aquilo. Mas a vida tem uma forma de organizar as coisas que parece com providência quando você olha de perto com honestidade. A reunião para a divisão aconteceu numa tarde de sábado na casa da fazenda. Reinaldo chegou de carro novo com uma pasta de documentos que ele mesmo havia preparado. Já havia marcado as divisões a lápis no mapa com uma precisão que indicava que aquelas marcas não eram de improviso. Eu olhei para o mapa. Os terços eram iguais em área, mas não eram iguais em nada mais. Reinaldo ficou com o acesso à estrada principal e o córrego. Valmir ficou com o pasto formado e toda a infraestrutura existente. Eu fiquei com o sítio dos fundos, aquela parte que meu pai havia comprado 22 anos antes de um vizinho que havia falido, que havia sido usado alguns anos para plantar mandioca e depois abandonado quando uma praga acabou com 2 anos seguidos de plantio. 16 hectares de mato. Isso não é um terço equilibrado, Reinaldo, eu disse. É um terço da área. Área sem acesso, sem estrutura e sem produção. Não vale o mesmo. Reinaldo cruzou os braços. Você pode desenvolver. Você é o que mais entende de terra aqui. Era elogio embrulhado em injustiça. Valmir ficou quieto. Eu conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de quem sabe que está errado, mas já se convenceu de que o errado é necessário. Eu fiquei olhando para o retângulo de mato no mapa
e pensei no pai. No jeito que seu Agenor havia parado na beira daquele sítio numa tarde, quando eu tinha uns 12 anos, e ele havia me levado para caminhar por toda a propriedade. Havia olhado para aquele fundo cheio de mato e dito numa voz que eu nunca esqueci: "Esse fundo tem segredo, filho?" Eu não tive tempo de descobrir, mas tem. E depois havia completado, quase para si mesmo: "Quando você encontrar, lembre de agradecer primeiro a Deus e à Mãe Aparecida." Eu não havia perguntado o que ele queria dizer. Agora estava olhando para aquele retângulo no mapa. "Tá bom", eu disse. "Eu fico com o sítio." Reinaldo e Valmir trocaram um olhar rápido. O tipo de olhar que confirma que o resultado foi o esperado. Antes de ir ao cartório na terça-feira, fiz uma coisa. Fui à capelinha. Estava com poeira. As flores da última visita já secas, a vela apagada. Minha mãe havia morrido 2 anos antes e desde então eu era o único que ia lá com regularidade. Reinaldo e Valmir nunca iam. Limpei como podia, troquei as flores por uns galhos que tinha no quintal, acendi a vela. Fiquei de joelhos na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida por um tempo. Não era uma oração elaborada. Não tinha palavras bonitas. Disse: "Mãe Aparecida." Meu pai sempre disse que a senhora nunca abandona quem confia. Eu não entendo o que está acontecendo, mas entrego essa injustiça em suas mãos. Me levantei. Fui ao cartório. Assinei o papel. E agora preciso te dizer alguma coisa sobre aquela oração que fiz antes de sair. Não saiu bonita. Não era do tipo que você lê num livro de devoção. Era a oração de um homem que estava com raiva e que estava tentando não agir pela raiva. Disse: "Mãe Aparecida, você sabe o que está acontecendo aqui. Você viu como meu pai construiu esse lugar. Você viu minha mãe rezar nessa capelinha por décadas. E você está vendo agora o que meus irmãos estão fazendo." Fiz uma pausa. Eu poderia ir a esse cartório e criar problema. Poderia buscar advogado. Poderia fazer com que essa divisão durasse anos de briga. Mas não é assim que meu pai viveu. E não é assim que você ensina a gente a viver. Então estou entregando isso em suas mãos. Se for para que eu fique com o mato, que seja. Mas peço que não me deixe sozinho no meio do mato. Aquela oração foi o que me levou ao cartório com a caneta na mão em vez de com um advogado. E foi o que me manteve nos meses seguintes, quando o trabalho era pesado e o resultado era incerto. E quando o Reinaldo disse boa sorte com o mato na saída, eu não respondi. Fui para o carro, pus o motor para funcionar e fui para o sítio. A primeira vez que entrei no sítio como dono, parei na porteira velha por um bom tempo. Porteira pendurada num único dobradiço, inclinada, a madeira podre embaixo. Levantei pelo peso para abrir, passei, fechei do mesmo jeito. O mato era alto. Capoeira fechada com árvores que haviam crescido sem ninguém para cortar. Uma malha densa que bloqueava a visão depois de uns 10 metros da entrada. Do lado de fora, quem passasse pela estrada e olhasse para aquele retângulo veria só abandono. Eu via outra coisa. Ou melhor, eu lembrava de uma coisa que meu pai havia me ensinado anos antes, naquela tarde que ele havia me levado para caminhar pela propriedade toda. Havia me ensinado a ler mato, não do jeito de livro, do jeito de quem nasceu em terra e aprendeu que ela fala para quem tem paciência de ouvir. Meu pai havia apontado uma vez para um tipo de samambaia que crescia no fundo daquele sítio e dito: "Onde essa planta cresce bem, tem água perto." Eu havia guardado aquilo sem saber que ia precisar. Peguei o facão que havia trazido no banco do carro, entrei pelo mato, comecei a abrir caminho, prestando atenção não no que estava podre, mas no que estava vivo. Levei 3 dias para chegar no fundo da propriedade. 3 dias de facão, de sol, de arranhão, de espinho. Na noite do 2º dia, fui dormir no rancho com o corpo todo doendo. Tinha chegado mais perto do fundo naquele dia. Sentia que no dia seguinte ia chegar na área que o mato indicava como diferente, mas não dormia bem. Aquela mistura de cansaço com ansiedade que não deixa o corpo descansar completamente. Num certo ponto me levantei para beber água. No escuro, com a lanterna do celular, tropecei numa caixa que tinha deixado no chão quando arrumei o rancho na semana anterior. A caixa caiu. Alguns pertences espalharam no chão de terra batida.
Me abaixei para recolher, e ali, no meio das coisas espalhadas, estava um terço. Peguei. Era o terço da minha mãe. Eu sabia porque era diferente do meu. As contas eram de madeira clara, lisas de tanto uso, com uma medalha de Nossa Senhora aparecida no entroncamento que tinha o esmalte gasto num lado, do lado que a mão de Dona Lourdes sempre tocava quando rezava. Eu não sabia que aquele terço estava naquela caixa. Havia ajudado a organizar as coisas dela depois que ela morreu, mas não havia inventariado cada objeto. Simplesmente havia juntado o que parecia importante e guardado. Fiquei parado no escuro do rancho com aquele terço nas mãos por um tempo longo. Aquelas contas gastas pela mão da minha mãe. Por quantas noites ela havia rezado com aquilo? Por quantas pessoas havia pedido com aquele terço nas mãos? Por mim, certamente. Por meus irmãos. Pelo meu pai quando estava doente. E ali estava, nas minhas mãos, no escuro do rancho que eu havia construído no meio do mato, que meus irmãos haviam me deixado como sobra. Não chorei ali, mas algo que estava tenso dentro de mim durante aqueles 2 dias de trabalho sem saber o que ia encontrar, aquele fio de dúvida de se estava fazendo tudo aquilo por teimosia ou por fé, aquilo foi embora. Não era teimosia, era herança. Dormia com o terço na mão naquela noite. No dia seguinte, no terceiro dia, com a luz baixa e dourada do fim de tarde, cheguei à área encharcada no fundo do sítio. No terceiro dia, no fim da tarde, quando a luz ficava baixa e dourada entre as árvores, cheguei numa área onde o mato abria naturalmente. Não porque alguém havia limpado, porque o solo ali era úmido demais para que certas plantas crescessem. O chão estava encharcado. Em novembro, sem chuva havia 3 semanas. Me ajoelhei, enfiei os dedos na terra. A umidade estava a 10 centímetros da superfície. Enfiei o facão fundo no ponto mais úmido. Quando puxei, a água encheu o buraco em menos de 1 minuto. Água de nascente tem um cheiro específico. Mineral, fresco, diferente de qualquer água que ficou tempo parado. Eu conhecia aquele cheiro desde criança. Fiquei ali de joelhos na terra encharcada com os dedos na água fria por um tempo longo. Pensei no pai. Esse fundo tem segredo, filho. Quando você encontrar, lembre de agradecer primeiro a Deus e a Mãe Aparecida. Fiz aquilo ali mesmo, de joelhos na lama. Foi a oração mais honesta que já rezei na vida. Não tinha palavra bonita. Não tinha estrutura de novena. Era só, obrigado. E lágrimas que eu não havia planejado. Quando me levantei da lama do fundo daquele sítio, o sol estava baixo. Laranja daquele jeito que Minas tem nas tardes de novembro. Fiquei parado por um tempo olhando ao redor. Aquele mato que meus irmãos haviam me deixado como sobra. Aqueles 16 hectares que Reinaldo havia olhado com pena quando saímos do cartório. E debaixo de tudo aquilo, água suficiente para mudar tudo. Não foi mérito meu encontrar. O pai havia plantado a semente do segredo anos antes. Nossa Senhora havia me sustentado nos meses de trabalho sem garantia. E a água estava lá muito antes de mim, esperando que alguém tivesse paciência de chegar até ela. Às vezes a providência não chega como raio. Chega como água subterrânea que sobe devagar, fria e limpa, quando você enfia o facão na terra certa. Fui até um técnico em recursos hídricos da cooperativa agrícola da região. Um homem chamado Emerson, que havia estudado no interior de São Paulo e que trabalhava avaliando propriedades para irrigação. Emerson foi ao sítio numa manhã de quarta. Ficou 4 horas andando pelo fundo com equipamento que eu carregava sem entender o que cada parte media. Mas vi no rosto dele que o que estava sendo medido era significativo. Quando terminamos, sentamos num toco perto da entrada. Ele ficou um tempo olhando para as anotações antes de falar. Samuel, o que você tem aqui não é uma nascente pequena. É um aquífero. Uma reserva hídrica subterrânea de grande volume. A nascente que você encontrou é a saída natural, mas o volume represado embaixo é muito maior do que o que está aflorando. Quanto maior? Pela extensão da formação e pela pressão que medi, estamos falando de um volume que poderia abastecer propriedades rurais num raio de 5 quilômetros. Em situação de seca, essa água vale mais do que qualquer cultura que você plante nessa terra. Fiquei olhando para o mato ao redor.
para o mato que meus irmãos haviam me deixado como sobra. O que preciso para regularizar o uso? Emerson abriu a pasta. Outorga de uso de recursos hídricos. Tem processo, leva alguns meses, mas a propriedade é sua. A nascente está no seu terreno. É viável. Ele pausou. Você tem noção do que isso significa numa região que está com estiagem há 2 anos? Tenho. Trabalhei os 3 anos seguintes com uma clareza que não tinha sentido antes. O primeiro ano foi de preparação. Mas tem um detalhe desse período que precisa ser contado. Havia dias em que acordava antes do sol, botava as botas, saía para o mato com o facão e, enquanto abria caminho, pensava: e se não tiver nada aqui? E se o que o pai disse sobre segredo for só o jeito poético dele de falar sobre potencial que nunca virou nada? Naqueles dias eu ia à capelinha antes de pegar o facão. Não para pedir milagre, para me lembrar de por que estava lá. Havia uma coisa que aprendi com minha mãe que só entendi completamente naquele período. Ela dizia que Nossa Senhora Aparecida não resolve o problema por você. Ela fica ao lado enquanto você resolve. Aquilo é diferente de qualquer coisa que eu havia pedido em oração antes. Não estava pedindo que a água aparecesse de repente. Estava pedindo companhia para entrar no mato todos os dias até encontrar. E havia companhia. Não sei como explicar isso para quem nunca experienciou. Mas havia uma qualidade diferente nos dias em que eu ia à capelinha antes de começar o trabalho. O cansaço era o mesmo. O sol era o mesmo. O mato era o mesmo. Mas havia algo mais firme no passo. Abrir o mato, limpar, recuperar o solo que estava compactado. Construir cerca digna ao redor dos 16 hectares. Levantar um rancho simples. 4 esteios de madeira dura, cobertura de telha canal, firme do tipo que aguenta chuva e vento sem precisar de reparo no ano seguinte. Reformei a capelinha. Aquilo foi a primeira obra do sítio. Antes do rancho, antes das cercas, antes de qualquer coisa. Meus irmãos haviam herdado a estrada e o pasto. Eu havia herdado a fé dos meus pais. E não ia deixar aquela herança apodrecer, junto com o resto que estava apodrecendo. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que estava coberta de poeira, foi limpa, colocada no nicho que meu pai havia feito décadas antes. Uma vela nova. Flores frescas toda semana. Todo domingo de manhã, antes de qualquer outra coisa, eu ia à capelinha. Contratei 2 homens que precisavam de serviço. Elias, de uns 50 anos, que havia trabalhado a vida inteira em fazenda e que entendia de roça do jeito que só quem cresceu dentro dela entende. E Gilberto, mais novo, disposto, que aprendia rápido quando alguém tinha paciência de ensinar. Numa tarde de fim de semana, descansando na sombra do rancho depois de um dia pesado, Elias olhou para o sítio em volta e disse: Seu Samuel, essa terra vai dar muito. Bebi um gole d'água. Vai, Elias. Como o senhor sabia. Elias ficou quieto por um momento. Seu pai era assim também. Eu não respondi, mas guardei aquilo. Enquanto o processo da outorga hídrica corria lento, como processos correm, com papel que pede papel e prazo que empurra prazo, eu estudava. Não de faculdade, do jeito que aprendi, conversando com quem sabe, lendo o que havia para ler, indo até propriedades de outras regiões que haviam desenvolvido sistemas de irrigação com nascente. Fui a 3 municípios diferentes. Em um deles, conversei com um homem chamado Raimundo, que havia transformado uma nascente pequena numa operação de horticultura que abastecia 3 cidades. Quanto tempo levou? 3 anos para funcionar de verdade, ele disse. 2 anos para aprender o que eu não sabia que não sabia. 1 ano para colher o que os 2 primeiros plantaram. Voltei para o sítio com cadernos cheios de anotação e a cabeça cheia de coisa para fazer. Em novembro do 2º ano, a outorga chegou pelo correio numa tarde de sexta. Abri o envelope, li, dobrei com cuidado, coloquei no arquivo. Fui à capelinha agradecer antes de qualquer outra coisa. Na segunda-feira seguinte comecei a construção do sistema de captação. A seca chegou no 2º ano. Não a seca normal do interior, aquela que a terra conhece e os homens que nasceram ali sabem atravessar. Uma seca de verdade, do tipo que não se via há 15 anos, que faz o solo rachar na superfície como cerâmica velha, que seca córrego que o bisavô nunca havia visto secar. O córrego da gleba de Reinaldo, aquele que na divisão havia sido o argumento principal de que a parte dele era a melhor,
Foi diminuindo ao longo de agosto de um jeito que no começo parecia variação normal. Primeiro o volume caiu pela metade, depois virou um fio, depois virou lama, depois virou pedra seca. Reinaldo foi ver pessoalmente quando o capataz avisou. Ficou parado na beirada do córrego seco, olhando para as pedras, com aquela expressão de quem está processando uma informação que não combina com o plano. O pasto de Valmir começou a amarelecer em setembro. Sem chuva e sem água para irrigar, o capim foi morrendo de baixo para cima. Primeiro a ponta ficou seca com aquela cor de palha, depois o meio. Até que o pasto que havia sido formado com anos de trabalho estava parecendo tapete velho jogado embaixo do sol de outubro. O gado sentiu antes de aparecer sintoma visível. Ficou agitado, andando mais do que o normal, procurando umidade onde não havia. Depois veio a perda de peso. Valmir vendeu parte do rebanho antes de precisar vender tudo, mas o preço em período de seca é o pior preço que existe. Todo mundo vendendo ao mesmo tempo. Comprador escolhendo com calma porque sabe que a necessidade está do outro lado da mesa. Enquanto isso, dentro dos 16 hectares de mato que meus irmãos haviam me deixado como sobra, a água corria. Reinaldo apareceu no sítio numa tarde de janeiro do 3º ano. Não avisou antes. Chegou de carro, parou na porteira nova, desceu. O que encontrou não era o que esperava. A porteira estava pintada. A cerca ao redor da propriedade estava em ordem. E lá dentro, onde havia 2 anos e meio era mato fechado e capoeira, havia canteiros organizados com plantação verde em plena seca, um sistema de irrigação funcionando, 2 funcionários trabalhando com tranquilidade. E a capelinha reformada, com a vela acesa visível pela janelinha aberta. Reinaldo ficou parado na porteira por um momento. Viu que ele estava olhando. Não era só os canteiros verdes. Era a capelinha restaurada com a vela acesa pela janelinha aberta. Aquilo chegou nele de um jeito diferente do que qualquer argumento teria chegado. Porque Reinaldo havia rezado naquela capelinha quando criança. Havia acompanhado meu pai naquelas manhãs de domingo. E ali estava de volta, reformada, com flores frescas, funcionando. Enquanto tudo ao redor estava seco. Aquela imagem, o verde dentro da propriedade e a capelinha acesa no meio do seco de fora, disse mais do que qualquer coisa que eu poderia ter falado naquele momento. Eu o vi de longe e fui até ele. Reinaldo, o que te traz por aqui? Ele olhou para os canteiros, depois para a capelinha, depois para mim. Você tem água? Tenho. De onde? Do fundo da propriedade. Nascente. Reinaldo ficou em silêncio por um tempo. Quanto tempo você sabia disso? Desde o 3º dia depois que assinamos o papel no cartório. Reinaldo ficou parado. Olhou para os canteiros, para o sistema de irrigação, para a capelinha. Samuel, eu e o Valmir estamos com um problema sério. O córrego da minha gleba secou e não voltou. O pasto do Valmir está morto. Ele vendeu metade do rebanho e o que sobrou está magro. Ficou em silêncio. A gente precisaria de acesso à água. Pelo menos para atravessar essa seca. Acesso à água que fica no meu terreno. Sim, fiquei olhando para o sítio ao redor. Para o verde, que era a única coisa verde num raio de quilômetros. Entra, Reinaldo. Toma um café. Sentamos na varanda do rancho. Fiz o café. Reinaldo ficou em silêncio por um tempo, olhando para a propriedade. Depois, olhou para a capelinha. A voz saiu diferente do tom que ele costumava ter. Você reformou a capelinha do pai. Reformei. Antes de qualquer outra coisa. Reinaldo ficou olhando para ela. A Cristiane dizia que era perda de espaço produtivo. Eu me lembro. Silêncio. Depois Reinaldo disse. Eu errei na divisão. A voz saiu sem rodeio. Sabia na época que estava deixando a parte pior para você. Achei que você ia reclamar mais. Por que reclamar? A terra era minha. Era meu destino desenvolvê-la. Reinaldo olhou para mim. Você acredita mesmo nisso? Que foi Nossa Senhora que te ajudou a encontrar a nascente? Eu não hesitei. Não foi ela que fez a água aparecer. A água já estava lá. O pai sabia desde antes. Foi ela que me deu força para entrar no mato no primeiro dia quando eu não tinha nada.
para ficar quando seria mais fácil desistir, para não usar essa água como vingança quando poderia. Reinaldo ficou olhando para a capelinha por um tempo longo. Depois disse: o pai também acreditava nisso. Acreditava. E passou para mim. Não passou para vocês dois porque vocês foram antes de aprender. Foi a coisa mais pesada que eu disse naquela tarde. Disse sem raiva. Reinaldo ficou em silêncio. O que você quer, Samuel? Quero um acordo justo, do tipo que dura. E propus. As 3 propriedades seriam conectadas ao sistema hídrico do meu sítio, com cotas de uso proporcionais ao tamanho de cada gleba. Eu seria o responsável pela manutenção e gestão da água, porque o aquífero estava na minha propriedade e porque eu havia desenvolvido o sistema. Em troca, as 3 propriedades formariam uma cooperativa de produção, com eu tendo participação maior por ter o recurso mais escasso. Simples. Reinaldo ficou em silêncio depois que terminei. Você poderia nos cobrar qualquer coisa, ele disse. Com a seca que está aí, qualquer propriedade da região pagaria bem por acesso a uma fonte como essa. Sei. Por que não está fazendo isso? Pensei no pai. No jeito que seu Agenor havia dito que a terra não era para ser moeda de troca entre os filhos. Porque a água que divide família não tem o mesmo sabor de água que une. Reinaldo ficou olhando para a mesa por um momento. Depois disse: você é um homem melhor do que eu merecia como irmão. Não era pedido de desculpa. Era constatação do tipo que só sai quando a pessoa parou de se defender do que sabe que é verdade. Valmir veio na semana seguinte. Chegou diferente do Reinaldo. Sem o carro cuidado, no caminhão da fazenda com a lataria empoeirada. Mais quieto, com aquele peso de quem está carregando culpa há mais tempo do que consegue aguentar. Ficou na porteira por um momento antes de entrar. Chapéu na mão. Fui ao encontro dele. O silêncio entre nós tinha uma textura diferente do silêncio com o Reinaldo. Reinaldo era calculista. Havia chegado com um objetivo. Valmir era outro. Eu não sabia que tinha água aqui, ele disse por fim. A voz saiu baixa. Mas sabia que a divisão era errada. Sabia e concordei porque era mais fácil concordar com o Reinaldo do que defender o que era justo. Ficou em silêncio. Não é a mesma coisa que saber sobre a água, mas também não é diferente de verdade. Os dois são a mesma covardia. Eu olhei para o irmão mais novo, para aquele homem que havia esperado no carro no dia do cartório, deixando acontecer, deixando o resultado ser o resultado. Não estou pedindo desculpa, Valmir continuou. Desculpa não conserta o que foi feito. Só queria que você soubesse que eu sei o que fiz e que carrego isso. Fiquei em silêncio por um momento. Pensei no pai. No jeito que seu Agenor havia acreditado que combinado entre filhos valia mais que papel. O combinado havia falhado. Mas o filho que o pai havia confiado à terra havia ficado. E de repente, pela primeira vez com clareza, pensei, talvez o pai soubesse que ia falhar. Talvez ele soubesse exatamente quem era cada filho e soubesse que o único que ficaria de pé do outro lado do fracasso seria eu. E havia deixado a capelinha, a fé, a devoção, como herança especificamente para o filho que ia ficar. Não era acaso. Era providência. Entra, Valmir. A conversa dos 3 durou uma tarde inteira. No final, Reinaldo estendeu a mão. Apertei. Valmir fez o mesmo. O acordo foi feito. Naquele momento, pensando no pai, não consegui fazer diferente do que ele havia feito. Seu Agenor havia construído aquela fazenda para ficar unida, não para ser tabuleiro de xadrez entre os filhos. E havia deixado para mim não só a terra mais difícil. Havia deixado o exemplo de como lidar com as pessoas quando você poderia fazer diferente, mas não faz, porque o tipo de homem que você é não faz. Aquilo é herança também. Talvez a mais importante. Não no cartório, não no papel. Do jeito que seu Agenor havia acreditado que combinado entre filhos deveria ser feito. Palavra. Dessa vez valeu. Uns meses depois da cooperativa começar a funcionar, os 3 irmãos foram juntos ao cemitério onde meus pais estavam enterrados. Não havia sido combinado. Reinaldo chegou no sítio num domingo cedo e disse que queria ir. Valmir estava lá quando ele chegou e disse que também queria. Fui buscar a imagem de Nossa Senhora Aparecida da Capelinha para levar.
Reinaldo olhou para a imagem quando coloquei no carro. Não disse nada. No cemitério, os três ficamos parados diante das lápides por um tempo. Reinaldo quebrou o silêncio. Achamos que o pai havia deixado a melhor parte da terra para nós. Olhou para mim. A melhor herança nunca esteve no mapa. Não era pergunta. Era ele entendendo, tarde, o que o pai havia tentado passar para os três. Reinaldo herdou a estrada. Valmir herdou o pasto. Eu herdei a fé. E foi justamente essa herança que nenhum agrimensor marcou no mapa, que me sustentou quando tudo o resto parecia perdido. Hoje a cooperativa das 3 propriedades funciona. Mas quero te dizer uma coisa sobre o que esse processo inteiro me ensinou sobre Nossa Senhora Aparecida. Ela não aparece na história da forma que eu esperaria que aparecesse se estivesse escrevendo um roteiro. Não desceu do céu para me mostrar onde estava a nascente. Não mandou sinal dramático quando eu estava no cartório assinando o papel. Chegou de outro jeito. Chegou através da fé que minha mãe havia rezado naquela capelinha por décadas. Chegou através do segredo que meu pai havia me deixado com a lembrança daquela tarde de caminhada quando eu tinha 12 anos. Chegou através da força de entrar no mato no primeiro dia quando eu não tinha certeza de nada. Chegou através da companhia naquelas manhãs em que eu ia à capelinha antes de pegar o facão. Ela estava em cada um daqueles momentos, não com estrondo, com presença. Não foi simples, não foi sem atrito. Mas funciona. Reinaldo, que tem o instinto de gestão, foi assumindo a parte comercial, negociando com compradores. Valmir, com o pasto recuperado e o rebanho crescendo de volta, foi encontrando um ritmo. E eu cuido da água todos os dias, com o cuidado de quem sabe que o que está guardando não é só recurso. É o motivo pelo qual as coisas estão funcionando. A capelinha continua. Todo domingo de manhã, antes de qualquer outra coisa, vou lá. Às vezes Reinaldo vem junto, não toda semana. Mas vem. Aquilo meu pai não poderia ter previsto. Mas aquilo, mais do que qualquer hectare, é o que mais me alegra. Reinaldo voltou à capelinha sozinho numa manhã de domingo, umas 6 semanas depois do acordo. Não havia combinado. Apareceu no sítio cedo, parou na porteira, ficou olhando para a capelinha por um momento. Depois entrou. Não fui atrás. Vi da varanda. Ficou parado na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Depois caminhou até o banco de madeira ao lado. Passou a mão lentamente na madeira do assento. Ficou ali de pé por um tempo com a mão no banco. Depois sentou. Fiquei na varanda sem fazer nada. Aquilo não era momento para mim entrar. Quando ele saiu, uns 20 minutos depois, veio até a varanda e ficou parado perto de mim olhando para os canteiros. Ficou em silêncio por um tempo. Então disse, sem olhar para mim: eu não entrava naquela capelinha desde o enterro da mãe. Não respondi. Não havia o que responder. Aquele homem que havia chegado no cartório com o mapa já marcado a lápis, com os terços calculados antes de me ouvir, com o sorriso de quem havia ganhado sem precisar se esforçar, tinha passado 25 anos carregando alguma coisa que aquele banco de madeira guardava. E havia voltado. Às vezes Nossa Senhora não precisa de ajuda para falar. Ela só precisa que a porta da capelinha esteja aberta. Mas aquilo, mais do que qualquer hectare, é o que mais me alegra. Nossa Senhora Aparecida não aparece com estrondo. Não chega com anúncio. Ela chega para quem está de joelhos no mato com a mão na terra úmida e os olhos cheios d'água, agradecendo por alguma coisa que ainda não entende completamente. Ela chegou até os pescadores de 1699 com a rede vazia. Chegou até um filho do meio de Anápolis que havia ficado com o mato, enquanto os irmãos pegavam o que parecia melhor. E ela chega até você também, no lugar onde você está agora, especialmente se você está com a rede vazia. Se esse testemunho chegou a algo dentro de você, escreve aqui embaixo uma coisa só. A melhor herança nunca esteve no mapa. Porque não esteve. Nunca esteve. Compartilha esse testemunho com alguém que está com o pior quinhão agora e precisa ouvir que debaixo do mato pode ter água. Com alguém que herdou fé dos pais e está deixando essa herança apodrecer sem usar. Com alguém que tem irmão ou família da qual se afastou e que precisa de um motivo para se juntar de novo. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do Brasil,
Cubra você e os seus com o seu manto azul. E que você nunca esqueça: quem cuida da raiz não tem pressa de colher tudo de uma vez. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve! A nós bradamos, os degredados filhos de Eva. A nós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deixa eu contar mais sobre o período entre assinar o papel no cartório e encontrar a nascente. Eram 3 meses. 3 meses de trabalho no mato sem saber se havia alguma coisa lá. Havia dias melhores e dias piores. Os piores eram quando eu passava um dia inteiro abrindo mato, cansado, com arranhão no braço e barro até o joelho, e chegava em casa na tarde sem nada novo para mostrar. Nesses dias ficava tentado a pensar que estava fazendo tudo aquilo por teimosia, que talvez meus irmãos tivessem ficado com a terra boa de verdade e eu havia aceitado a divisão ruim por algum orgulho que chamava de princípio. Aquela dúvida é o tipo de coisa que não tem resposta nos livros. Só tem resposta em 2 formas: no trabalho que você continua fazendo mesmo com a dúvida, ou no ajoelhar de novo na capelinha e perguntar se está indo na direção certa. Fiz as 2 coisas. Tenho uma memória específica do meu pai que ficou comigo durante aquele período de um jeito mais forte do que as outras. Eu devia ter uns 8 anos. Tinha vindo uma chuva forte e parte de uma cerca havia caído. Meu pai saiu antes do sol para consertar sozinho, sem falar para ninguém. Quando eu acordei e vi que ele havia saído, fui atrás. Encontrei ele no meio da lama consertando o arame farpado com aquelas mãos que não pareciam sentir o frio. Perguntei: pai, por que você não esperou eu para ajudar? Ele me olhou. Disse: a terra não espera. E eu também não fico esperando que me ajudem quando sei o que precisa ser feito. Depois emendou: mas obrigado por vir. Fui ajudar. Ficamos os 2 ali na chuva fina que ainda caía, consertando aquela cerca sem falar muito. Aquela imagem do meu pai na lama, não esperando ajuda, mas agradecer quando chegou, ficou comigo por 40 anos. E ficou comigo nos 3 meses de mato, sobre Elias, o funcionário que contratei no primeiro mês. Elias havia trabalhado em propriedades da região a vida inteira. Era do tipo de pessoa que você contrata para trabalhar e que acaba se tornando parceiro, não por decisão formal, mas porque a qualidade do que faz e do que é não permite que seja tratado como menos que isso. Uma tarde, depois de um dia longo, Elias perguntou por que eu havia ficado com aquele sítio. Contei a história do cartório, da divisão, do mapa com as marcas a lápis que meu irmão havia chegado com o agrimensor. Elias ficou em silêncio por um momento. Depois disse: meu avô dizia que a terra boa de verdade não aparece no primeiro olhar. Perguntei o que ele queria dizer. Ele disse: terra que mostra tudo na frente cansa rápido. Terra que tem profundidade, você descobre com o tempo, e só descobre se ficar. Aquilo chegou de um jeito que eu não esperava, porque era exatamente o que o meu pai havia dito de outro jeito. Esse fundo tem segredo, sobre o período da seca e o que acontecia dentro do sítio enquanto o mundo ao redor secava. Havia uma coisa específica naquele período que eu não havia previsto. O verde do sítio se tornava mais visível conforme a seca avançava, porque as propriedades ao redor iam ficando amarelas. O pasto de Valmir primeiro, depois as propriedades vizinhas. A estrada que passava em frente ficou empoeirada de um jeito que em anos normais ela não ficava. E dentro dos 16 hectares, os canteiros continuavam verdes. Elias comentou uma tarde: seu Samuel, quando as pessoas passam pela estrada e olham para cá, elas devem achar que está chovendo só aqui. Eu tinha pensado nisso. Havia uma certa exposição naquilo que eu não havia calculado. A propriedade se tornava visível de uma forma que ela não seria se todo mundo ao redor também estivesse verde.
A seca criou um contraste que qualquer pessoa que passasse pela estrada notava. E eu sabia que Reinaldo e Valmir estavam passando pela estrada. A conversa com Valmir foi diferente da conversa com Reinaldo, de um jeito que precisa ser descrita com mais cuidado. Reinaldo era calculista. Quando veio com o problema e com a disposição de negociar. Aquele era o Reinaldo que eu conhecia. Direto, objetivo, sem rodeio desnecessário. Valmir era mais difícil. Porque o peso que ele carregava não era só de ter aceitado uma divisão injusta. Era de ter se afastado de alguma coisa que havia sido dele e que ele havia deixado apodrecer sem perceber que estava apodrecendo. Quando ele disse que os dois, saber que a divisão estava errada e saber da nascente, eram a mesma covardia, aquilo custou para ele de um jeito que eu vi no rosto. Não era o tipo de frase que sai sem custar. E eu não precisei responder. Só precisei acolher. Aquele é o tipo de coisa que a fé que minha mãe havia me ensinado preparou para fazer. Não a teologia. A prática. A prática de receber o que a pessoa traz sem transformar em debate ou em placar. Há uma cena do cemitério que não descrevi completamente. Quando coloquei a imagem de Nossa Senhora Aparecida da capelinha no carro para levar, Reinaldo olhou para ela. Ficou olhando por um momento. Depois disse: "Eu me lembro quando o pai comprou essa imagem." "Você se lembra?" Reinaldo ficou pensando. "Não foi o pai, foi a mãe que trouxe. Ganhou de presente de uma tia quando casou. Eu sabia disso, mas não sabia que Reinaldo lembrava." Ele continuou. "Tinha uns 6 ou 7 anos. A mãe chegou com a imagem embrulhada num pano, colocou na capelinha. Pai ficou emocionado por alguma razão que eu não entendi na época. Ficamos em silêncio por um momento no carro. Depois Reinaldo disse mais baixo: "Eu devia ter levado mais tempo para lembrar isso. Não era pedido de desculpa, era reconhecimento." E reconhecimento, às vezes, é o começo de alguma coisa. Sobre o que é diferente hoje no domingo de manhã. Quando vou à capelinha, Reinaldo às vezes já está lá. Não toda semana, não de forma regular, mas às vezes. Fica parado na frente da imagem, quieto. Não sei o que diz lá dentro, não pergunto. Mas aquele homem que chegou no cartório com o mapa já marcado a lápis, com os terços calculados, com o sorriso de quem havia ganhado sem precisar se esforçar, está de pé na capelinha, que ele havia dito que era perda de espaço produtivo. Aquilo não é meu mérito. É de uma imagem de barro que sobreviveu às reformas, à poeira, ao abandono, que ficou lá esperando que a família voltasse, como ela sempre faz. Deixa eu contar sobre a última conversa com meu pai antes de ele morrer. Faltavam umas 2 semanas. Ele já sabia. Não era o tipo de homem que se enganava sobre esse tipo de coisa. Estávamos sentados na varanda da casa da fazenda, tarde da tarde. Ele estava com a voz mais fraca, mas o olhar igual de sempre. Me disse: "Samuel, dos 3, você é o que mais ficou parecido com o avô." Não era elogio sobre produtividade. Eu conhecia o avô pelas histórias. Era um homem que tinha mais paciência do que pressa e mais fé do que certeza. Meu pai continuou: "Quando eu morrer, vai ter uma divisão. Reinaldo já tem os planos." Eu sei. Fiquei quieto. Ele disse: "Não briga. Não vai ao cartório com o advogado. Fica com o que te derem e trabalha." "Por quê?" "Porque a terra fala para quem tem paciência de ouvir. E você tem." Ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Mãe Aparecida cuida de quem confia a ela. A sua mãe sabia disso. Eu aprendi com ela. Você já sabe." Não entendi completamente o que ele queria dizer naquela tarde. Entendi uns 2 anos depois, de joelhos na lama do fundo do sítio. Sobre o que é diferente no trabalho depois de tudo isso. Às vezes as pessoas me perguntam se o que aconteceu mudou como eu trabalho. A resposta honesta é: sim, mas não da forma que a maioria imagina. Não fiquei mais relaxado. O trabalho de terra não permite isso. O que mudou é que parei de separar o trabalho da fé. Minha mãe nunca havia separado. Para ela, cuidar da roça e rezar o terço eram partes do mesmo movimento. Você cuida do que Deus colocou nas suas mãos e agradece por ter mãos para cuidar. Eu havia aprendido aquilo quando criança
e havia esquecido de algum jeito, não completamente, mas havia ficado guardado num lugar que eu não acessava no dia a dia. O período no sítio trouxe aquilo de volta. Quando saía de manhã para o mato, ia primeiro à capelinha. Não para pedir que a água aparecesse por milagre, para lembrar de por que estava fazendo aquilo e para pedir companhia no caminho. Aquela ordem mudou a qualidade de tudo que vinha depois, sobre a capelinha e o que ela representa agora. Depois que a cooperativa das 3 propriedades começou a funcionar, tivemos uma conversa sobre o que fazer com a capelinha. Reinaldo sugeriu que fizéssemos uma capelinha maior, mais estruturada, num ponto central que ficasse acessível das 3 propriedades. Foi a primeira sugestão que eu ouvi de Reinaldo, que não era só sobre o que seria mais eficiente. Era sobre o que seria mais correto. Fizemos. É uma capelinha simples, do jeito que o meu pai havia feito a primeira. 4 paredes, telhado de telha-canal, mas maior, com banco para sentar, com um nicho melhor para a imagem. A imagem de Nossa Senhora Aparecida que minha mãe havia recebido de presente de casamento ficou lá. Emerson, o técnico que havia avaliado o aquífero e que se tornara parceiro informal do projeto, esteve no dia que inauguramos. Olhou para a capelinha por um momento. Disse: "Não são muitos os agricultores que inauguram propriedade agrícola com missa." Eu disse: "Propriedade fundada por quem ela é." Emerson ficou olhando para a imagem. Depois de um tempo disse: "O aquífero que você tem aqui é notável. Já avaliei dezenas de propriedades. Esse tem características que vejo uma vez na vida: a formação rochosa, a pressão, o volume." Ficou em silêncio. Continuou: "Você me perguntou uma vez como eu explico que uma nascente dessa qualidade estivesse numa propriedade que todo mundo havia deixado para trás como a pior. Eu não tenho explicação hidrológica para isso." Fiquei quieto. Ele disse: "Mas tenho impressão de que você tem outra." "Tenho," eu disse, "mas não precisa de hidrologia para existir. Tem uma última coisa que precisa estar nesse testemunho. É sobre a frase que meu pai disse naquela tarde de caminhada quando eu tinha 12 anos. Quando você encontrar, lembre de agradecer primeiro a Deus e a Mãe Aparecida." Ele havia dito isso antes de sabermos o tamanho do que havia lá, antes de qualquer diagnóstico de aquífero, antes de qualquer outorga, antes de qualquer cooperativa. Meu pai havia dito aquela frase guardando alguma coisa que ele havia percebido com os pés e com as mãos ao longo de 40 anos de conhecer aquela terra. E havia sabido que a forma correta de passar aquilo adiante não era pelo mapa do agrimensor. Era pela fé que ele havia cultivado naquela capelinha com minha mãe por décadas. A maior herança que ele havia deixado não tinha metros quadrados. Tinha oração. Tinha terço. Tinha uma imagem de barro numa capelinha de 4 paredes que ficou esperando que a família voltasse. E voltou. Tarde. Mas voltou. Preciso contar sobre o cafezinho de domingo que virou costume. Começou sem planejamento, umas 4 semanas depois que a cooperativa estava funcionando. Reinaldo apareceu no sítio num domingo cedo sem avisar. Valmir apareceu logo depois, também sem avisar, com um pedaço de queijo da fazenda que tinha sido o primeiro lote com o leite do rebanho recuperado. Fiz café. Os 3 ficamos na varanda do rancho. Não havia pauta. Não havia reunião. Não havia agenda. Só o cafezinho e os canteiros lá na frente e o sol de domingo. E foi bom de um jeito que nenhuma reunião de negócio havia sido. Reinaldo comentou alguma coisa sobre o mercado da próxima semana. Valmir falou sobre a novilha que havia acabado de parir. Eu falei sobre os canteiros que precisavam de replantio. E em algum ponto da conversa, sem que ninguém houvesse proposto, ficamos em silêncio por uns minutos, olhando para a propriedade. Aquele silêncio era diferente de todos os silêncios que havia tido com meus irmãos. Era o silêncio de quem está bem onde está. A mulher de Reinaldo, Cristiane, veio na 2ª semana. Ficou na porta da varanda por um momento olhando para os canteiros. Depois olhou para a capelinha. Disse para Reinaldo, em voz baixa, mas que eu ouvi: "Aqui é diferente do que eu imaginava." Reinaldo não respondeu, mas não precisou. Sobre o que significa a devoção a Nossa Senhora Aparecida para alguém que cresceu nela. Tem gente que pergunta: "Você acredita que foi Nossa Senhora quem te ajudou a encontrar a nascente?"
Eu respondo com a mesma coisa que disse para Reinaldo naquela tarde. Não foi ela que fez a água aparecer. A água estava lá desde antes de qualquer um de nós. Meu pai sabia disso há décadas. O que ela fez foi me manter de pé nos meses em que eu não tinha certeza de nada. Me manter de pé no cartório quando poderia ter brigado. Me manter de pé no mato nos dias em que o trabalho era pesado e o resultado era incerto. Me manter de pé quando Reinaldo e Valmir chegaram pedindo ajuda e a escolha mais fácil seria usar aquilo como revanche. Aquilo é o que a fé faz quando está funcionando. Não resolve o problema por você. Fica ao lado enquanto você resolve. E ficar ao lado quando você está com a enxada na mão e o sol na nuca no meio de um mato que pode não ter nada é a coisa mais concreta e mais real que eu já experienciei. Tem um detalhe do acordo final que não havia descrito. Quando os três assinamos, não era no cartório. Era na mesa do rancho. Mas eu havia preparado uma coisa antes de eles chegarem. Tinha ido à capelinha, pego a imagem de Nossa Senhora Aparecida, colocado numa prateleira que Elias havia feito na parede do rancho na semana anterior. Quando Reinaldo e Valmir chegaram e sentaram na mesa, a imagem estava lá. Reinaldo a viu. Ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: "Você vai assinar com ela na mesa?" "Vou", eu disse. O pai fazia assim quando tinha negócio sério. Reinaldo ficou olhando para a imagem. Depois disse: "Eu me lembro disso." Valmir também ficou olhando. Não disse nada. Mas quando assinou, fez o sinal da cruz antes. Não me pareceu automático. Me pareceu que aquele gesto havia custado alguma coisa para sair. E que valeu a pena custar. Sobre o que eu espero que essa história faça. Não estou contando para que as pessoas saiam daqui convencidas de que devoção mariana é solução para a divisão de herança injusta. Estou contando porque há pessoas ouvindo isso que estão com o pior quinhão agora. Que assinaram o papel que assinaram. Que receberam o mato enquanto outros receberam o pasto formado. Que estão no começo daquele período de trabalho sem garantia, com a dúvida de se vale a pena. Para essas pessoas quero dizer, debaixo do mato pode ter água. Não em toda a propriedade, não em toda a situação, mas naquela que o seu pai e a sua mãe rezaram sobre por décadas, naquela que tem a oração deles plantada no solo, às vezes tem. E a forma de encontrar não é pela pressa, é pela paciência de ir fundo. Quem cuida da raiz não tem pressa de colher tudo de uma vez. Meu pai disse isso de um jeito diferente, mas era o mesmo. E Nossa Senhora Aparecida, que desde 1699 aparece onde os filhos estão com a rede vazia, vai aparecer para você também. No lugar onde você está agora. Com o que você tem agora. Ela usa o que tem. E o que ela tem é sempre mais do que suficiente.